Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O Cláudio e o Ricardo vão cantar a música do Padre Germano, que vai ser o nosso homenageado da noite, para que a gente prepare o ambiente para a prece inicial. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos salvar. Espírito vivo e fundamental, Pai, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de Deus, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de perdão e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de perdão e de amor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Bom, meus irmãos, a nossa casa completou 92 anos, dia 1º de janeiro. E no dia 1º de janeiro de 1932, na primeira reunião que o Centro Espírita Aprendizes do Bem teve, Padre Germano se apresentou, informando aos participantes daquela reunião de que ele foi indicado, foi escolhido e assumiria o compromisso de ser o mentor da nossa casa. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco aqueles que não tiverem da oportunidade de compreender porque um padre é o mentor de uma casa espírita. E hoje a gente vai falar um pouquinho da história do nosso querido Germano, que eu já falei para alguns que já estão acostumados comigo, mas quando eu nasci, o meu pai escolheu o meu nome Germano, em homenagem ao Padre Germano. Acho que eu não tenho, ainda bem que eu talvez não tenha colocado, que eu não teria esse merecimento, né, essa honra de receber esse nome. Aí o meu tio convenceu o meu pai e aí colocaram Giovanni. Mas o meu nome seria Germano em homenagem ao nosso querido Padre Germano. Bom, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, que foi psicografado pelo nosso querido Chico e o espírito é o Emmanuel. E a mensagem fala assim: com Jesus e por Jesus. Na introdução, o Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva, entre aspas, as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígio entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizavam e tornaram patentes a todos. No item 8 das páginas de conclusão do Evangelho, do Livro dos Espíritos, o codificador assegura: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem.
porque, tendo enviado para fazer lembrar sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de novamente lembrar aos homens, com maior precisão, quando eles a ouvidam para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça. E sabemos que, de permeio, o grande livro, o dos Espíritos, lançou os fundamentos do Espiritismo. Trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, do trabalho, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. Essa página aqui é bem comprida, a gente vai parar por aqui. Então, a nossa mensagem vem trazer primeiro, Jesus é o nosso modelo e guia. Jesus foi o Espírito mais perfeito que habitou a Terra, e Ele é o governador do planeta Terra. E está conosco hoje também, porque Ele nos ensinou que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele lá estaria. Então, o primeiro passo vamos tentar ser cristãos de verdade, seguir aquilo que Jesus vivenciou, para nos ensinar que nós somos capazes e que nós podemos também fazer aquilo que ele fez. Talvez não agora, mas somos capazes. Então que fique essa lição. Quando a gente estiver na dúvida, faço ou não faço? Pergunta. Jesus faria o quê? Com certeza a resposta será a melhor resposta. Vamos elevar agora o pensamento a Deus e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esse dia que Ele nos ofertou, pela oportunidade de mais um dia. Amanhecemos, enxergamos o dia, enxergamos a natureza, tivemos nossos compromissos, tivemos nossos problemas, mas estamos aqui, na casa de Deus. Obrigado, Pai, por permitir que essas portas continuem abertas, para nos acolher, encarnados e desencarnados. Obrigado, Jesus, mestre querido, pela sua presença. Obrigado ao nosso querido Germano, que vamos falar um pouco dele hoje, da sua história, por estar conosco há 92 anos. E muito antes de iniciar e se manifestar, já tinha se preparado para essa missão tão importante. Agradecer a espiritualidade amiga dessa casa. São incansáveis trabalhadores espirituais, dedicados mensageiros de Deus. Muito obrigado, meus irmãos. E quero pedir a essa espiritualidade amiga que nesse momento de estudo possa inspirar, possa intuir, possa instruir a nossa querida irmã Mara, que irá trazer hoje um pouco da história desse grande espírito que é o Padre Germano. E assim, Pai, agradecidos por esse momento, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião e a nossa irmã Mara vai nos trazer um pouco dessa história tão bonita que vivenciou o nosso querido Germano. Bom, boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Assim, não é a primeira vez que eu falo sobre o Padre Germano, eu estou virando especialista, eu acho, né? Sempre falando, mas eu gosto, sempre é um espírito que eu gosto. Sou agradecida a essa casa, a Padre Germano. Até gostaria de agradecer uma pessoa que não veio hoje, que foi a Kemi, né? Acho que muita gente conhece, que foi ela que me trouxe para essa casa. Estava num momento difícil, estou até emocionada, mas agradeço muito a ela e hoje estou aqui já há 14 anos. Bom, e agradeço, claro, ao Padre Germano, que foi ele que permitiu que ela me trouxesse para cá. Né? Bom, como o Jovão falou, quando o SEAB foi fundado, há 92 anos, foi no dia 1º de janeiro de 1932, né, um espírito se apresentou dizendo que era o mentor espiritual da nossa casa. E esse espírito é Padre Germano. Aí muita gente pergunta, quem é Padre Germano? E como é que um padre, né, pode ser um mentor de uma casa espírita? Aí me veio à mente também, tem Frei Luís. Frei Luís é um título da Igreja Católica. Provavelmente ele deve ter algum ponto parecido com o Padre Germano, né?
Esse estudo não é muito diferente, porque já não tem mais novidade. Já procurei tudo que tinha sobre o Padre Germano, não encontrei mais novidades. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre a história dele, mas eu vou falar muito mais sobre como o Padre Germano pensava, que é para a gente poder chegar a uma conclusão de por que ele, sendo católico, é um mentor espiritual da nossa casa. Bom, ele foi um padre católico, não sacerdote, que viveu entre os séculos XVIII e XIX na Espanha e que tinha como objetivo consolar os humildes e oprimidos, desmascarando a hipocrisia que reinava na época na Igreja Católica. Bom, estou olhando aqui uma coisa que está parecendo outra. Vai no passador. Já passei. Tá. Então, esse livro, Memória de Padre Germano, ele foi escrito, eu costumo dizer que foi escrito a 3 mãos. Porque, primeiro, pelo espírito Padre Germano, que foi ditando para um médium sonâmbulo, que é Eudaldo Pagés, e conforme o espírito, esse médium ia falando, que o Padre Germano ditava, a Amália Domingo Soleri ela foi anotando, e depois, com o tempo, ela organizou tudo isso, botou em ordem cronológica, porque o Padre Germano falava conforme as memórias vinham e não tinha uma ordem. Então, a Amália organizou, né, e foi feito o livro, né? Bom, aos 5 anos, o Padre Germano era de uma família muito pobre e o pai dele pegou ele pelos braços e falou: agora pode ir embora, vai viver sua vida, você já tem idade suficiente para se manter. E ele viveu na cidade, né? Foi parar numa colônia de pescadores, viveu com esses pescadores ali durante uns 2 anos. Era até chamado por esses pescadores de pequeno profeta, porque ele já desde pequenininho já fazia algumas previsões e fazia alguns serviços para eles. Num desses serviços, ele foi parar no convento dos monges penitentes, ele foi entregar os peixes lá. Quando ele chegou lá, ele ficou encantado com tudo, foi parar na biblioteca, que ficou admirado com tanto livro, com tanta coisa. Ele era uma criança muito inteligente, tinha sede de saber, de aprender, então aquilo para ele foi o máximo. Aí os monges penitentes acolheram o Padre Germano, ele teve lá, ele saciou a fome dele, a fome de comida, a fome de saber, mas ele teve uma infância muito solitária, porque ele só lia, estudava e vivia com 2 cachorros, Zoa e Leão. Ele vivia com esses 2 cachorros ali, era a vida dele, né? Aí ele foi e ficou estudando lá até os 18 anos, quando ele fez os votos dele, né? Ele fez os votos. E aí, só que o Padre Germano ele já começava a perceber que as coisas não eram exatamente ali, era muita hipocrisia, que a humildade ali que os padres pregavam, aquilo não era verdadeiro, que o celibato também, que ele era muito contra o celibato, ele achava que o padre poderia casar, constituir família, ter uma vida honrada, digna, e ele não concordava com nada disso. Então, ele debatia muito essas coisas, então ele incomodava muito a igreja. Aí um conselheiro chegou para ele e falou, né, que se ele seguisse fiel, né, aos preceitos da igreja, que ele seguisse direitinho, sem criticar, sem condenar a igreja, um dia a cadeira do Papa estaria reservada a ele. Aí ele diz o seguinte: agradeço os vossos conselhos, mas eu amo a igreja, e por isso mesmo quero arrancá-la do charco, do lodo em que vive. Apenas prego a verdade, que é a essência do evangelho. Serei fiel à igreja, sem trair meus sentimentos. O Padre Germano, ele gostava da vida religiosa, ele gostava do que ele fazia, mas ele não concordava com o que os superiores faziam, ele não concordava com isso. Então, assim, por ele possuir já a compreensão de que os votos de pobreza eram mentirosos, né, que a humildade era hipócrita, por tudo isso, na primeira missa que ele pregou, ele disse o seguinte:
Acreditas que os sacerdotes sejam homens distintos dos demais homens, iluminados pela graça do Senhor. O sacerdote é um homem como outro qualquer, às vezes mais vicioso. Julgais que sou um eleito. Fui um mendigo, um enjeitado pelos pais, que aos 5 anos se encontrou só no mundo. Durante anos vivi da caridade pública. Quem mais pobre do que eu? A verdade é que, com toda a minha extrema pobreza, fui rico, muito rico. O remorso nunca me torturou. Nunca a lembrança de uma má ação ruborizou minha fronte. E, consultando o meu íntimo, nunca me acusei de uma culpa. Abracei a igreja sedento de saber, não de santidade, porque a santidade não existe, é um mito. E aí a gente vê, né, quantas pessoas aí idolatram líderes religiosos, quer dizer, essa santidade não existe. São pessoas, homens como nós, né, seres humanos normais. De que serve pronunciar votos que só podem cumprir à custa dos mais duros sacrifícios? Aí ele fala, os votos, né, que os padres fazem, entre eles o celibato, que para ele era o fim. Por que não pode o sacerdote constituir família dentro das leis morais? Tu queres ser senhora do mundo e por isso te cercas de escravos. É isso aí se referindo às senhoras lá ricas dessa cidade que, para mostrar o poder, elas se cercavam de escravos, né? Tu não podes ser a esposa do Cristo, porque Jesus Cristo amava a liberdade e tu queres a escravidão. Isso ele se referia às freiras que elas viviam enclausuradas, né, nos conventos, rezando, e ele achava que elas tinham que ir para a rua para ajudar os pobres, para ajudar quem precisava, e não ficar lá só em beatitude, né? Eu irei pregar o evangelho entre os humildes de coração, porque prefiro sentar-me sobre uma pedra a fazê-lo na cadeira que dizeis ser de São Pedro. Quer dizer, ele fala que ele prefere fazer como Cristo fez, sentar numa pedra, pregar o evangelho para os mais humildes, e não sentar na cadeira do Papa e pregar para aqueles que não têm a fé que os outros, os mais humildes, têm, né? O padre Germano, ele se sentia muito feliz entre as crianças, porque ele dizia que elas eram puras, que elas eram inocentes, que não havia maldade dentro do coração. E ele dizia assim, quão grato me era ensinar a doutrina às criancinhas, e como me deleitava ouvir-lhe as vozes infantis, desafinadas umas, arrastadas outras, débeis ou vibrantes, todas, porém, agradáveis, porque eram puras como suas almas inocentes. E ele vivia cercado de crianças. O padre Germano, outra coisa, ele era tão humilde que ele não entendia por que as pessoas o idolatravam, julgavam ele um ser iluminado. E ele também não gostava de ouvir confissões, porque ele achava assim, como é que eu posso ouvir o pecado dos outros se eu sou tão pecador quanto eles? Se eu tenho tantos pecados como eles têm, como é que eu vou absolver essas pessoas do pecado se eu sou igual ou até pior do que eles, né? Como ele diz aqui, cheio de pecados, sobrecarregado das próprias culpas. E por isso mesmo, ele nunca repeliu um pecador, ele nunca destratou uma pessoa que estivesse cometendo um erro, né? Porque ele nunca julgou seus irmãos, ele sabia que ele era tão falho quanto eles. E que se alguns agiam errado, era por ignorância e não por maldade. A maioria agia errado por ignorância, por não conhecer Deus, por não conhecer a verdade. Aí ele dizia assim, acaso serei perfeito? Terei mais luzes que outrem, para que assim me obriguem a servir de guia a uns quantos cegos do entendimento? Por que essa distinção? Se tenho pensado como eles, e como eles tenho tido paixões mais ou menos sopitadas, adormecidas. Se me vi obrigado a fugir do contato mundano para que o coração cessasse de rugir, então para que esse empenho em pretender que a frágil argila se faça forte como as rochas de granito? Ele se dizia uma frágil argila e as pessoas o viam como uma rocha. Na verdade, ele se sentia mais frágil até do que muitos deles ali, né? O padre Germano também, ele se apaixonou por uma menina, né? Ela era uma menina que ia na igreja e no confessionário ela falou para ele, padre, é pecado amar um padre?
Aí ele falou para ela que sim, que o padre não poderia corresponder e tal. E ela falou para ele que ela se apaixonou por ele quando ele realizou o casamento da irmã dela. E ela foi outras vezes à igreja e o padre também se apaixonou por ela. Mas ele nem por isso ele deixou de seguir, né, os princípios morais que ele tinha, deixou de seguir a igreja. Quer dizer, ele abdicou desse amor. Ele ficou sentindo aquele amor, mas ficou adormecido. E essa menina, ela não deixou de amar, e ela casou, chegou a casar, e no leito de morte, ela chamou, pediu que o padre Germano fosse para dar a extrema-unção. E ela, nesse momento, ela falou para ele que continuava amando ele, que quando ela morresse, ela gostaria de ser enterrada no cemitério lá da igreja, porque se ela não poderia ficar perto dele em vida, ela estaria pelo menos na morte. E toda tarde, depois que ela foi enterrada lá, o padre Germano ia para lá, no túmulo dela, sentava, rezava e ficava conversando com ela. Quer dizer, ele não pôde realizar esse amor em vida, mas realizou ali, né, na morte dela. O padre Germano também dizia que o importante para Deus são as obras advindas do amor, do coração. Deus não quer templos grandiosos feitos pelo metal corruptível, dinheiro. Deus quer caridade pura e sincera. Ele também dizia que, né, diziam para ele que ele prejudicava os interesses da igreja, né? Aí ele falava sempre que ele não prejudicava os interesses da igreja. Ele buscava o interesse das pessoas mais humildes, mais pobres. O interesse da igreja era só o dinheiro, e o poder, o dinheiro, e isso ele era contra, porque não era o que o Cristo ensinava. E ele era um fiel seguidor dos ensinamentos de Cristo. E eu recomendo, quem puder ler a vida de Padre Germano, vai entender tudo isso. Vai ver que ele foi um fiel seguidor dos ensinamentos de Cristo. Aqui o Padre Germano falava sobre, a gente pode perceber a intuição dele sobre outras vidas. Aí nessa prece que ele faz, ele diz assim: Senhor, inspira-me. Se mau é o meu caminho, tem piedade de mim, já que meu único desejo é adorar-te na terra, amando e protegendo meus semelhantes e continuando a amar-te noutros mundos, nos quais as almas estejam, por suas virtudes, mais próximas de ti. E isso a gente estuda, né? No Livro dos Espíritos tem, né, nas várias obras de Kardec tem, que existem vários mundos, né? Os mundos inferiores, mundo de provas e expiações que nós estamos, né? Regeneração, bons e superiores. E aí ele tem essa intuição que ele, como ele diz, continuando a amar-te noutros mundos, nos quais as almas estejam, por suas virtudes, mais próximas de ti. Ele sabe que conforme vai se aperfeiçoando, vai ficando mais próximo, né, de Deus. Aqui essa frase, se Deus é a verdade, só a verdade se lhe deve ofertar, se refere à fonte, né, de falar a fonte da saúde. Depois de um certo tempo, de tanto o padre incomodar a igreja, chegou a um ponto que eles não sabiam mais o que fazer, mandaram o padre Germano para o interiorzão, assim, tipo um fim de mundo, e ali uma aldeiazinha pequena, e o padre Germano foi. Lá tinha uma fonte, né? E essa aldeia, as pessoas viviam muito doentes, sempre com problemas de saúde e tal. E ali, por ele estar sempre rodeado com as crianças, ele começou a ensinar as crianças os hábitos de higiene, né? Lavar as mãos antes das refeições, tomar banho todos os dias. E as crianças foram passando para os pais, e devido, né, a esses hábitos de higiene serem incorporados, a cidade foi melhorando, a saúde da aldeia foi melhorando, o pessoal não ficou mais doente, era muito pouco, só casos raros. E aí começaram a chamar essa fonte de fonte milagrosa. Aí, quando chegou ao ouvido da igreja, a primeira coisa que eles quiseram fazer foi cercar, fazer um templo ali e cobrar para as pessoas chegarem até essa fonte.
Aí o padre Germano não concordou. Não, se fizerem isso, eu vou contra. E ele diz, se Deus é a verdade, só a verdade se lhe deve ofertar. Aí ele diz assim, num dos trechos do livro: templos de terra, efêmeros como tudo que é terreno, não darei um passo para os edificar, porque sob suas abóbodas o homem sente frio. Cristo escolheu antes o cume dos montes e os frágeis barquinhos para neles fazer suas prédicas, provando-nos assim que a cátedra do Espírito Santo não necessita de lugares privilegiados, que para anunciar aos homens o reino da verdade, na época da justiça, basta ver apóstolos do Evangelho. E completou: se me for possível, antes de partir desse vale de lágrimas, hei de construir uma casa, não para Deus, que de casas prescinde, mas para os pobres, para os mendigos, para as crianças órfãos, para os velhos enfermos, para todos, em suma, que padeçam do alquebramento do corpo ou do espírito. Quer dizer, Deus não precisa de casas. Então, para que construir templos e mais templos? Isso que ele não concordava. O dinheiro ia para a igreja e construía-se mais templos. É que ele achava que aquele dinheiro era para construir hospitais para os pobres, ajudar os pobres no que eles necessitavam. E isso aí era um dos grandes embates do padre com a igreja. Aí, esse aqui eu acho muito bonito, como ele define a oração. O que é oração? Oração é o gemido da alma e o sorriso do espírito. Ela é o queixume do aflito e o suspiro do crente. Idioma universal falado por todos os povos em relação a Deus. Oração não é palavra, é sentimento. Aí esse trechinho me faz lembrar daquela música Romaria, né, que a pessoa fala que na música fala assim: como eu não sei rezar, eu só queria mostrar o meu olhar. Quer dizer, a gente só precisa de sentimento, de coração sincero, verdadeiro. Você não precisa nem de palavras para chegar até Deus, para chegar à espiritualidade, para se conectar. Então, a gente já sabe que ficar repetindo palavras, né, na hora da prece não é necessário. Aqui, como eu falei antes, na infância, suas únicas companhias eram Zoa e Leão, que eram os pais do Sultão. O Sultão foi um cachorro que ele ganhou de presente quando ele foi para a sua primeira paróquia. E ele e o Sultão tinham uma sintonia tão grande que o Sultão andava assim pela cidade e ele conseguia ver quando uma pessoa estava com algum problema. Quando ele percebia que a pessoa estava com problema, ele corria chamar o Padre Germano. Ele arrastava o Padre Germano para lá e o Padre Germano ajudava as pessoas. Era uma sintonia muito grande entre os dois. Sultão é o nome dele. O Padre Germano também, ele tinha muito carinho, assim, ele fazia tudo para manter as famílias unidas, porque ele dizia que a família é um tabernáculo no qual se guarda a história consagrada pelo alento divino de Deus. Eu acho que por ele, né, desde novinho, não ter tido uma família ali do lado dele, eu acho que isso fazia muita falta, né, para ele. Aí o que o Padre Germano falava sobre religiões. Religiões. Quanto sangue inocente derramado. Que severas contas prestarei a Deus dos vossos iníquos feitos. Em meio a tantas amarguras, só me resta o consolo do advento da religião universal, que destruirá ódios coletivos, divergências pessoais, construindo um só rebanho e um só pastor, unindo-nos pelos laços da fraternidade. Não é o que a gente fala aqui no Espiritismo? Que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, que vão estar todos, né, todos juntos, reunidos, e como fala a religião universal, que vai derrubar ódios, vai acabar com as divergências, vamos ser todos só um rebanho. É isso que o Espiritismo fala, e o Padre Germano já tinha essa intuição. Bom, não tem mais muito para falar sobre o Padre Germano, mas tem umas curiosidades que eu costumo falar. No livro Memórias de Padre Germano, na página 367, foi incluído pela FEB um apêndice intitulado Recordações, ditado por Padre Germano a Chico Xavier e publicado inicialmente no Reformador em
em fevereiro e março de 1932. Isso foi exatamente um mês depois do Padre Germano se apresentar aqui na nossa casa, como mentor da nossa casa. E olha que era um espírito que não viveu aqui no Brasil, ele viveu na Espanha, né? Então, olha como o pensamento dele foi longe, ele saiu lá da Espanha e veio para cá. Também tem um estudo que uma pesquisadora do CPDOC, Centro de Pesquisas e Documentação Espíritas, ela fez uma pesquisa muito grande comparando um padre que viveu na mesma época de Padre Germano, e a história bem parecida. Pela conclusão dela, ela acha que esse padre é o Padre Germano, e que Padre Germano é um nome fictício que ele deu justamente para não... Porque há muitas pessoas que ele ajudou, muitos fugitivos e tal, poderiam ser reconhecidos se ele desse o nome dele verdadeiro. Então, diz, São João Batista de Vianney diz que pode ter sido o Padre Germano. Aí, assim, eu havia colocado no outro estudo até a foto dos dois, mas, assim, eu lendo lá, eu achei algumas divergências, porque disse que esse padre viveu na França, o Padre Germano viveu na Espanha, e aí eu resolvi não colocar, mas eu resolvi trazer, que é para todo mundo ficar ciente. Quem quiser pesquisar, olhar lá e vai ver que pode ser ou não, né? Chegar à sua conclusão. Eu escrevi aqui que Padre Germano foi um homem simples, humilde, abnegado, que não media esforços para ajudar e resgatar uma família em conflito. Abdicou de si mesmo em favor dos mais humildes e necessitados, dos pecadores e dos ignorantes. Ajudou a quantos pôde e cumpriu com louvor o ensinamento de Cristo, além de viver a fé verdadeira em Deus. Ele tinha plena consciência de sua missão na Terra e intuía a existência de outras vidas. Foi um homem de fé em Deus e nos homens, e amou o próximo mais do que a si mesmo. Agora, assim, eu tenho uma poesia que eu fiz há muito tempo, mas eu gostaria de chamar uma pessoa para ler, que eu acho que tem uma voz muito bonita, bem postada, acho que ia ficar muito bom se ela lesse, que seria a Rosa. A Rosa fica muito bonita na sua voz. A minha voz é muito caidinha, só vai ficar bem bonita. Aí eu acho que vai ficar bem bonita a Rosa lendo isso. Você quer ler aqui ou quer ler ali? Eu li aqui. Eu vou botar aqui até para acompanhar. Eu estava só esperando ela dizer a poesia. Aí eu falei, não pode ter história do Padre Germano sem essa poesia que Mara fez, inspirada com certeza, né, pela espiritualidade da casa, e realmente tudo que ela falou dele, né, eu acho que é muito importante para que a gente possa entender, né? Somente um espírito desse avançado, porque naquela época não tinha ainda a doutrina espírita, mas toda a mentalidade dele, né, se encaixa perfeitamente no que a gente estuda dentro da doutrina. Então vamos lá. Eu tinha que ter treinado. Hein? Padre Germano. Quando a vida, ainda criança, lhe impôs seguir determinado caminho, encontrou comida e abrigo, mas faltou-lhe o principal, carinho. Ao clero se dedicou, pois por ele foi criado, mas bem cedo percebeu que havia algo errado. A batina lhe pesava e o impedia de ajudar de forma mais coerente a quem vinha lhe procurar. Percebeu a hipocrisia dos que se diziam cristãos, que pensavam em seu benefício e esqueciam seus irmãos. Notou que sua sensibilidade era maior que o normal e percebia em cada um a predominância do bem ou do mal. Sentiu em seu coração um amor pleno e sofrido, mas dele abdicou pelo compromisso assumido. Passou pela vida sofrendo, mas alçou caminhos de luz, buscando ajudar a todos e tendo como modelo Jesus. Hoje, esse espírito iluminado
ampara-nos do outro plano, como nosso mentor espiritual, e chama-se Padre Germano. Muito obrigada, Germano, por tudo que você faz por nós. Obrigada, Mara, pelo estudo. Bom, tem uma frase do Padre Germano: todo aquele que ama o próximo vê Jesus, porque com ele se identifica. O homem se engrandece quando ama, quando se sente tocado desse puro amor sentido por Jesus. Padre Germano. Assim, eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte: a gente aqui, né, os trabalhadores da casa, eu acho que quase todo mundo, quando está com algum problema, alguma aflição, a gente recorre ao Padre Germano, porque ele é o mentor da nossa casa e a gente está aqui, é o nosso amparo, né? Mas não é só os trabalhadores. Os frequentadores também são amparados por essa espiritualidade. Então, assim, quando vocês estiverem num momento de aflição, podem recorrer com certeza ao Padre Germano, que ele vai amparar, vai ajudar todo mundo. Aí eu me lembro do Jovan, quando sofreu um acidente, a única coisa que ele lembrava era de cantar, ele lá acidentado no chão, lembra de ficar cantando a música do Padre Germano. Entendeu? Então, assim, isso é fé. Então, isso aqui é para passar para todo mundo, que eu acho que a gente tem que ter o Padre Germano ali junto com a gente, porque é um espírito de muita luz. Tá? Muito obrigada. Eu tirei aqui, ó. Ele demonstrou, né, para a gente uma vida sofrida, foi posto para fora de casa com 5 anos de idade, não teve revolta, não buscou o caminho errado. Então a gente, né, deve se espelhar nesse espírito que vivenciou na Terra muito mais dificuldade do que a maioria de nós e seguiu o caminho de Deus, seguiu o caminho do bem, enfrentou resistências pelos interesses que a religião é pervertida pelo homem. A gente aprende que toda religião é ótima. Quem estraga a religião é o homem, o religioso. Porque a ideia das religiões é ligar o homem a Deus. E os homens pervertem essa ligação e transformam num negócio. E ele enfrentou muito isso, e foi muito perseguido, mas cumpriu a sua missão e continua uma nova missão há 92 anos na nossa casa. Então, a nossa gratidão ao nosso querido Germano. Eu quero lembrar aqui uma coisa que até me emociona. Meu pai foi trabalhador dessa casa. Muitas vezes clamou por Germano, e Germano estava lá e socorreu muita gente. Então, obrigado, Germano, pela dedicação a essa casa e a todos nós. Que Deus te abençoe cada vez mais. Bom, meus irmãos, então quem vai assistir em casa, que Deus abençoe, que fortaleça, que tenhamos a fé e a confiança no amor e na misericórdia de Deus, que nos envia tantos espíritos bons quanto é o nosso querido Germano.